e você certamente vai poder observar, que a figura. Eu vou até pegar aqui para dar a fonte de informação. Opa. Para os expressonautas, né? Que é um livro clássico nos Estados Unidos, que é um livro sobre propaganda. Então, esse livro, daqui um pouco eu vou pegar aqui e quero mostrar para todos vocês. Quer dizer, esse Tempus Recius mostra precisamente a figura de Eduardo Bernays, que era o sobrinho do Freud. Escreveu um livro chamado Propaganda. E ele foi muito importante porque ele foi contratado pela United Fruit, que é essa big company, né? Que é essa tremenda companhia que conspirava, corrompia parlamentos, matava presidentes articulados com a CIA. E ele foi contratado para criar uma boa imagem da United Fruit nos Estados Unidos. E ele foi contratado e fez um clássico que se chama Propaganda. Precisamente inclusive, ele é o pai da propaganda. Ele é o pai da propaganda subliminar. Exatamente. Agora, o que ele fez? Ele foi contratado a preço de ouro pelo proprietário da United Fruit e disse o seguinte: olha, quando emergiu o governo de Jacob Arbenz na Guatemala, em 1944, e queria fazer um conjunto de reformas a favor do povo, ele foi lá, ficou 2 semanas na cidade de Guatemala, falou com proprietários, com latifundiários, com empresários, comerciantes, políticos, com o bispo, com a oposição, e fez uma reunião com a direção da United Fruit. E aí disse o seguinte: olha, eu quero dizer para vocês que o governo de Jacob Arbenz, ao contrário do que está se falando aqui, não tem nada de comunista. Nada, zero. Eles nem sabem o que é isso. E Jacob Arbenz, inclusive, é contra o comunismo. Mas é o seguinte: nós vamos começar a vender aqui nos Estados Unidos a ideia de que eles são a própria encarnação do demônio, do comunismo. Por quê? Porque a United Fruit já ganhou 50 anos de dólares aqui, de bilhões, e nós vamos assegurar mais 50 anos de paz. E começar, então, uma campanha, Ron, pela mídia. Qual mídia? Ele falou. Primeiro vamos começar pela mídia liberal, porque a mídia conservadora ela tem uma suspeita sobre ela. Então, quando o The New York Times começar a dizer que Jacob Arbenz era um comunista, naturalmente isso vai ter mais credibilidade do que sair no Wall Street Journal, por razões óbvias, porque um é o conservador e o outro é o liberal. Então, essa conspiração toda existiu, está aí, numa novela extraordinária. Como os documentos que o Duplo Expresso está revelando, eles são importantes por essa questão. Nós sempre vamos, os pesquisadores, sempre vamos comprovar cabalmente nossas teses depois que os crimes se realizam. Antes nós podemos anunciá-los, nós podemos denunciá-los, nós podemos perder a voz gritando. Mas, obviamente, a comprovação só vem depois. Eu cito sempre esse luminoso livro do René Dreyfus, A Conquista do Estado, 1964, mostrando como os Estados Unidos conspiraram para derrubar o governo do Jango, corrompendo intelectuais, colocando dinheiro na imprensa, corrompendo políticos, pagando campanhas eleitorais, as multinacionais atuando, a Embaixada de Washington, a CIA, todos os instrumentos de poder dos Estados Unidos. Então, naturalmente, que o petucanismo operou, na raiz desse documento que você está divulgando, muito claramente um conjunto de reformas que estavam de acordo com os postulados e os interesses nacionais de Washington na América Latina. Muito claramente estabelecido. Aqui, agora nós estamos vendo nomes, etc. E não é por acaso que um banqueiro, né? Dantas é um banqueiro. Dantas é um banqueiro, é um especulador. Continua tão ativo quanto antes, Nildo. E agora ele, assim, segundo relatos, estaria operando de Luxemburgo e Liechtenstein. Não por acaso, 2 paredes fiscais. E aí eles não podem sair desse negócio, porque sua riqueza está nisso. Eles não querem se transformar em latifundiários. Eles tampouco são comerciantes. Terceiro, trabalhar na indústria, menos ainda.
eles gostam de ser invisíveis. Ô Nildo, só um invisíveis. complemento, né? Visível, nos anos 90, era o Daniel Dantas. Agora ele está invisível, mas tem alguém que está muito visível, adquirindo o patrimônio estatal, o patrimônio da nação, do povo brasileiro, né? Porque alguém tem que aparecer, ô Nildo, alguém tem que aparecer nos atos societários como, né, o sócio controlador, às vezes em contratos esquisitos, em que o fundo de pensão entra... Acordos caracu, né? Um entra com a cara, o outro entra com o resto. A grana vem dos fundos de pensão das estatais e, no entanto, alguém que não entrou com a grana é quem manda. Como, por exemplo, ocorria na Brasil Telecom, né, na associação entre os fundos de pensão e o Grupo Opportunity. Atualmente, em associação, operando para lá os cotistas, lembra lá dos cotistas do fundo, ainda são os mesmos aqui, que levam o patrimônio ao fim e ao cabo. Temos o BTG Pactual, com o André Esteves, com, por exemplo, Nelson Jobim. O Nelson Jobim, que é alguém que foi constituinte e confessou que fraudou a Constituição, para colocar aqui, primeiro a dívida, depois a gente discute o restante. Foi ministro do STF, né? Então, ministro de Lula. Isso, ministro de Lula. Então ele passou pelos 13, executivo, legislativo, judiciário, topo das 3 esferas. Então, digamos assim, é a interface, né, opera, né, nessa chave aí, é a interface entre os cotistas lá em cima, né? E a institucionalidade, é que a gente pode chamar disso. Então os caras estão blindados. Tem de um lado André Esteves, tem do outro lado aí outros sócios, teve o Paulo Guedes e tem o Nelson Jobim para ir lá conversar com o ministro do STF, quando tem intimidade, ir lá conversar com pessoas do executivo, ir lá... foi ministro da Defesa, Nildo Rix. Teve uma interlocução muito boa com os conversar com os generais, conversar com os ex-colegas de parlamento. Então, os caras têm, assim, sabem a quem ligar. Tem a lista telefônica. Então, você vê como a coisa está blindada. E aqui eu vou contar algo que talvez as pessoas não conheçam. O André Esteves, na antessala da crise de 2008, ele vendeu aquele banco que se chamava, naquela altura, Pactual, para o UBS, o Banco Suíço. Pagou uma grana. Quando o Brasil estava... Né, então pagaram assim uma coisa significativa. E eles, os suíços, um pouco assim, não muito ilustrados sobre como as fortunas são criadas no Brasil, eles falaram, não, esse sujeito, André Esteves, que saiu da Tijuca, na zona norte do Rio de Janeiro, se tornou um bilionário, isso é um iluminado. Isso é um iluminado. A gente tem que trazer esse cara para operar na mesa em Londres, aqui, porque o cara vai pegar a gente e vai botar nas cabeças e tal. E assim foi feito. Então, foi uma associação. Ao mesmo tempo, então, ele foi incorporado, né? Então, o UBS comprou as operações, aí virou o UBS Pactual no Brasil. Mas esse gênio que saiu da Tijuca para o bilhão de dólares, esse cara a gente tem que botar operando mesa para a gente em Londres, né? Um grande centro aí da finança internacional. E ele foi para Londres, Nildo Rix. E foi um fiasco. Foi um fiasco. E eu conversei com pessoas das praças financeiras aqui na Europa e falaram, olha, o que ele fez no Brasil, sair da Tijuca, né? Você conhece, Tijuca é bacana, mas é um bairro de classe média, né? Pessoa rica, em geral, posso dizer, pessoa rica no Rio de Janeiro não mora na Tijuca, mora como o padrinho do André Esteves, o Daniel Dantas, que ele chamava de Dindo, né, e com que ele aprendeu a operar, mora na Vieira Solto, né? Em geral é isso. Então botaram ele em Londres, e foi um fiasco, assim, os resultados dele operando eram piores do que se colocasse um macaquinho, fazendo assim, aleatoriamente as coisas. Aí algumas pessoas fizeram a leitura para mim o seguinte, olha, a questão é que em Londres, em Nova York, é igual ao Brasil, é informação privilegiada. Acontece que a lista telefônica, que quem no Brasil consegue informação privilegiada, não é a mesma lista telefônica de quem tem informação privilegiada, sabe para quem ligar para saber, em Londres e em Nova York para saber, né, o jogo, a carta marcada. Então, hipoteticamente, uma pessoa que tem a lista no Brasil, ela vai chegar em Londres e vai ser um tubarão no deserto, né? No deserto do Saara, não vai adiantar nada. Então, assim, olhando, poderia ser, né, não sei, eu não posso afirmar, mas poderia ser que tivesse passado algo parecido. Então, assim, imediatamente, diante do fracasso, foi colocado na geladeira. Aí veio a crise de 2008 e o UBS se estrepou, estava muito exposto e precisava de caixa e saiu vendendo ativos pelo mundo, dentre os quais o que ele adquiriram no Brasil, o UBS Pactual. Aí veja você, a grana em dólar, em divisa que eles entregaram forte para o 10-3, falou, não, eu quero comprar de volta, mas vou comprar de volta por $1 bilhão a menos que vocês me deram. E assim foi feito. Então ele voltou, e aí por isso que é BTG Pactual. O que é BTG? Back to the game. Estamos de volta, onde uma lista telefônica seria mais útil e tal. E na brincadeira levou $1 bilhão de diferença. Então, Nildo, isso é para ilustrar como que as coisas se dão. Então, o BTG Pactual,
o esquema lá do Opportunity continua, segundo eu ouvi, tanto quanto anos 90 início dos anos 2000, mas a face ostensiva, quem que está aparecendo aí como o sócio que adquire? Então, o BTG Pactual seria, nesse relato, a face ostensiva da operação lá para os mesmos cotistas do fundo Opportunity em Cayman. Salve a lista telefônica, salve as relações. Em homenagem ao Nelson Jobim, Dorix. Bem, veja, esse teu relato são indicações muito claras da relação fundamental no sistema capitalista. A ideologia burguesa divulga todos os dias que os capitalistas gostam mesmo do risco, quando na verdade eles são avessos ao risco. Que eles estão acostumados a navegar em águas turbulentas, quando eles professam todos os dias que eles querem completa segurança jurídica que ninguém pode ter. E, sobretudo, que eles são capazes de apostar seu próprio capital, quando, na verdade, é exatamente o oposto. Eles assaltam o Estado. Junto com o Dantas, nós não podemos esquecer um sujeito como o Nahin Haas, que fazia parte desse mesmo esquema. E ele foi para os Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos também o caderninho dele não funcionou. Porque o lobby dos Estados Unidos, ele tem uma característica fundamental. Nos Estados Unidos tem uma burguesia nacional. E não só uma burguesia nacional que é muito zelosa do que eles chamam national interest, quer dizer, o interesse nacional, muito claramente orientando não só os capitais privados, mas a razão de Estado. Essa razão de Estado é o que nós não temos aqui, porque a natureza da nossa burguesia é precisamente o entreguismo. Então, quando o Dantas vai para Londres, ou quando o Nahin vai para os Estados Unidos, eles não prosperam como big empresários. Por quê? Porque eles não têm acesso ao Estado. Aqui na periferia capitalista, e particularmente no Brasil, o acesso ao Estado é fonte de riqueza. Olha, eu tenho estudado com muito detalhe a origem do Plano Real. Todos os economistas da PUC do Rio se transformaram em banqueiros. Isso aí tem tudo a ver, Nildó. 1992, Umbrella Sebastião, você falou aí do Nadinarras, tem certos canais aí que se dizem, né, de esquerda e tal. Se você falar Daniel Dantas e Nadinarras, a pessoa vai ter um surto, uma síncope vai cair no chão. O editor-chefe.